Boa tarde, bom dia, boa noite! Buenas noches a todos e todas. Sejam mais uma vez bem-vindos. Isso aí, Reginha. Ao Beyond the Cave. De novo nós aqui. Sem Caio César. Sem Caio mais César. uma semana sensacional. Dessa vez com um cara muito especial da casa. Opa! Plain Inside. É a Gloriosa? A gloriosa. Aí, garoto. Plain Inside. Mas antes de agradecê-lo de coração por estar aqui, que é muito importante para nós, e de apresentá-lo devidamente, a gente tem algumas obrigaçõezinhas, né, meu amigo? @Beyond the Cave PDC. Onde que Segue encontra, nós. velhinho? Cara, em todos os lugares que prestam. Insta, Face. Tem no STF? Em lugares que prestam. Ah, tá, desculpa. É isso. Só pra ter certeza só do que lugar a gente que tá presta. falando. É, YouTube, Insta. Isso. Você sabe bom. que é importante Spotify, ó. Pessoal, Isso aí. aqui, coisa séria, jogo sério com vocês. Muito bom. Por favor, classifiquem a gente no Spotify, porque aparece sempre para é essa bom. galera. Se vocês gostam, mas se não gostam, meu amigo, tá tudo bem, continua Isso. acompanhando, tá valendo. Mas classifique lá, porque é muito, muito importante. Isso E aí. além das mídias, a gente tem o nosso Apoia-se. Opa! apoia.se/Beyond, BEYOND. Quanto custa essa paradinha? Cara, é 20 mango. Um clube de vantagem sem nome, sem rival. Tipo aqueles quando você vai pra Sem Cancún rival, e irmão. o cara te oferece, velho. Você ganha camiseta, você ganha nosso. Falar nisso, olha nosso aqui, ó. eterno E hoje é o apreço. seguinte, hoje você pode escolher a camiseta que você vai ter, tá? Que nós temos nossa loja na reserva.inc/Beyond BYND, novamente. E você pode Olha lá. escolher a camiseta. Essa aqui, por exemplo, é do Platão. Platão, O velho. novo modelo tá sem esse Beyond the Cave em cima, mas é Platãozinho na cabeça, meu amigo. E tem de Esse nós vários, gosta. Nós gosta. vários nomes maravilhosos. A cada 2 meses a gente vai soltar 3 camisetas novas, então fica a dica pra vocês. Participa Que do mais? grupo do WhatsApp, Que mais? assiste ao vivo. Valeu, galera. Obrigado Tamo quem junto. tá aí. Pergunta, nos apoia. pergunta pro convidado. Temos uma hoje. Sabe sabendo da pauta, faz parte das discussões. É vantagem, né, É meu só velho? coisa boa, velho. Inclusive, meu, Léo, aqui, ó, pra você, esse é o nosso presente pra você. É uma das nossas primeiras camisetas, tá aí. Mostra pra galera também, porque é importante. É isso Então aí. vá lá, Ajuda nós. reserva.inc/Beyond e nos ajude além do nosso querido Apoia-se, certo? É isso aí, meu querido. Quem temos aqui hoje? Putz, grilhos. Aqui só pessoas de valor, né? Só pessoas de valor, cara. Muito valor. É isso aí. Haja valor, velho. Haja valor. E vamos extrair o que ele tem de conhecimento, de exemplo de vida pra nos dar. Exatamente. O querido doutor Leonardo Seligra, médico formado pela FMABC, pela gloriosa 32ª turma, residência em cirurgia geral e urologia pela mesma instituição, mestre e doutorando em ciências da saúde, também pela gloriosa, gosta pouco de estar lá, né? Normal, tranquilo. Puro sangue. Puro sangue, tá desde o começo. Também é especialista em andrologia e saúde reprodutiva masculina. Tesoureiro da SBU, Sociedade Brasileira de Urologia, e membro do Departamento de Andrologia, também da SBU. Além disso, é professor e sócio da Androlog Urologia e Andrologia. Ou seja, o garotinho tá em todos os lados aí. Meu amigo, seja muito bem-vindo. Agradeço demais a sua participação. Boa noite. Boa noite. Na verdade, eu que agradeço, né? Parece piegas. Até falei aqui pro pessoal que a primeira coisa que eu ia fazer era agradecer bastante essa minha participação aqui. Mas primeiro porque, na verdade, é um projeto excelente, né? A gente estava conversando aqui antes da gente começar, o quanto é difícil, o quanto alcançar. A gente estava conversando aqui já esses mais de 100 episódios. Eu participei pessoalmente da criação de um podcast na sociedade, então eu sei as dificuldades que a gente passa, então vocês estão de parabéns. Parabéns por ter mantido esse projeto, né? Lógico que o pessoal do Apoia-se aí, não esquece de apoiar o pessoal, curtir, interagir. Isso aí. Mas também muito em relação ao conteúdo que vocês prestam, né? E um pouco eu me identifico muito também com esse conteúdo, então consigo parabenizar também pelo conteúdo. Então acho que vai ser uma conversa legal. Nós estamos aqui até com a presença de amigos, né? Não aí. Só aqui na mesa, que vão acabar me fazendo uma análise gratuita aqui da minha vida. Fora aí, pessoal do YouTube, tudo. Então, obrigado mais uma vez. E para complementar, já que você disse, o nosso querido Tomás Fred novamente está aqui, porque o Caio deve estar minerando o Bitcoin. Certeza. Aonde que ele está? Acabou a luz na Nicarágua agora, velho. De tanta energia que ele está consumindo. Consumiu a Nicarágua. Certeza. Querido Tomás Fred, também médico radiologista, está presente hoje. Obrigado, Tomi. É um prazer recebê-lo sempre, meu amigo. Obrigado, prazer é meu, pessoal.
Vamos lá. Bora. Isso aí. Meu querido Léo, você sabe que a gente pergunta para todo mundo, a gente começa de uma forma bem específica, Peculiar. peculiar, mas ao mesmo tempo muito importante, porque é algo que a gente quer que venha do coração da pessoa, o que ela realmente sente, o que para ela é importante, e cada um vai ter uma visão. Então não tem amarras. O que é a vida boa, meu amigo? Você quer saber antes de eu escutar a Beyond the Cave ou depois? Do jeito que você a coloca. Porque, na verdade, o Boa Vida, né? E lógico que quem acompanha, eu sabia que vocês iam fazer essa pergunta. Boa Vida depende de uma série de fatores, na verdade, né? Depende de quando, né? Porque a Boa Vida para o Léo lá da faculdade, que é onde a gente se conheceu, ela tinha talvez um objetivo de curto prazo, outro de médio, outro de longo, né? E a minha Boa Vida hoje talvez seja outra totalmente diferente, baseado naquilo que eu aprendi, né? No que eu vivi já. Frigir dos ovos. Boa vida é você conseguir viver, esse é o ponto, né? Você viver e viver sabendo, reconhecendo a sua vida e viver, na verdade, mirando alguma coisa. E esse alguma coisa é sempre a boa vida. Então, na verdade, a gente está sempre em busca dessa boa vida. Para tentar dar um pouquinho de substrato para isso que eu estou falando, de novo, quando eu estava lá na faculdade, primeiro ano da faculdade, eu queria ser médico, eu queria conseguir me formar, e aí eu já gostava de esporte, aí eu queria então ganhar intermédio. Para mim isso já era uma ótima vida, mas eu sabia que ao longo da vida eu ia precisar virar médico, eu ia precisar ter uma especialização, e lá na frente eu queria formar uma família, não sabia ainda com quem, mas como eu queria fazer e o que eu queria fazer. Hoje, com algumas conquistas, né, acabo tendo que falar um pouco sobre o substrato metafísico do negócio da boa vida. Não tem como não falar um pouco de religião, não tem como não falar um pouco de espiritualidade, né? E eu tenho uma afeição pessoal um pouco maior pelo espiritismo, e dentro do espiritismo acaba encaixando um pouco a questão da boa vida, que é a questão do livre-arbítrio, né? E o livre-arbítrio ele pode ser interpretado de diversas maneiras. Mas o livre-arbítrio nada mais é que você tem que saber o que você pode escolher, o que você pode escolher e que aquilo gera consequências. E uma boa vida é você ter o livre-arbítrio e reconhecer aquelas consequências daquilo que você decidiu, né? Então, eu posso ter escolhido aqui aceitar ou não vir ao convite de vocês aqui, e isso vai gerar consequências quaisquer que sejam. Eu aceito isso e isso vai ser minha boa vida. Neste momento, eu estou entendendo isso como boa vida, de estar aqui com amigos e curtindo, e qualquer consequência que isso vai levar para frente. Acho que dá para resumir um pouco esse cenário, assim, mas juntando muita coisa, né? Cara, você tem duas palavras, você falando tudo isso, que é lindo, concordo em grande parte com o que você falou, mas tem duas palavras que para mim vêm à mente para poder tentar sintetizar isso. A primeira, a boa vida está no processo, está na vida vivida, talvez não esteja lá no resultado, está naquilo que você está passando durante o momento. E essa boa vida que é o processo, ela depende de um livre-arbítrio, que é uma certa liberdade de escolha que você tem. Então você junta processo, aquilo que é vivido, e a liberdade de escolha. Se você consegue ter essas duas coisas, você tem um caminho mais fácil que você pode trilhar e buscar essa boa vida. Perfeito. Só tem um senão nesse contexto, que é a sociedade, que é o social, né? Porque ao mesmo tempo que eu tenho o livre-arbítrio, eu também tenho que entender que o outro colega também tem o livre-arbítrio e eu tenho que respeitá-lo por isso e entendê-lo por isso, né? E aí essa ambientalização, essa socialização faz com que eu também tenha limites no meu livre-arbítrio, né? Que eu tenha entendimento até onde eu posso chegar. Que então, é uma ideia liberal do que você está falando, também é a liberdade. É a liberdade do ponto de vista do PNA, de você não agredir ninguém. Também. Né? A sua liberdade vai até certo ponto, onde tem a sua propriedade privada e o seu direito, e tem o do outro. Então, para você ser um liberal de verdade, você precisa entender o que é a não agressão. Ela faz parte da liberdade. Perfeito. Porque se você se descola disso, vira libertinagem. E aí, libertinagem não é o caminho do meio. E só para fechar, o porquê que eu falei para vocês antes do Beyond the Cave ou depois do Beyond the Cave, porque quando eu comecei a ouvir vocês, tinha muito do porquê eu queria entender, porque eu não sou um estudioso como vocês são de filosofia e conhecimento de história, eu talvez traga um pouquinho de
de fenômenos de fábulas, né? Ou de parábolas relacionadas à parte religiosa. Mas eu falo, pô, que história é essa de caverna que eles querem falar, né? E aí, quando você começa a escutar vocês trazem algumas palavras e alguns contextos que mais ou menos traduziam algo como eu já vivia, como eu já fazia. E aí eu só comecei a entender que isso são conceitos já embasados em algum tipo de cenário, em algum tipo de filosofia, de história. Então, por isso que eu falei, eu poderia falar na boa vida de um jeito antes e agora, depois, aprendendo um monte de palavras. No começo, eu tinha que escutar vocês com um dicionário na mão, mas já está melhorando. É o Camarão. É o Camarão e a escola de inglês dele aqui. Cara, deixa eu só fazer uma observação. Eu achei uma coisa bem interessante que o Léo apontou no final e que eu acho que vale a pena a gente mencionar que falta no mundo hoje, que é a responsabilidade pelos seus atos. Sim. Acho que se você faz aquela escolha, você se responsabiliza por consequência que vai ter aquela escolha para o outrem. E isso falta hoje na sociedade. Perfeito. Sem dúvida. E a ideia de uma liberdade equilibrada é isso. É o que a gente estava falando. Cara, como que você falou, né? Que a gente acredita muito que a filosofia seja uma ferramenta para a saída da caverna. Para você buscar exatamente coisas que não estão no seu escopo agora e você não está vendo dessa forma. E através da filosofia você consegue entender certos parâmetros e mudar aquilo. E tentar mudar sua praxis. Como que isso aconteceu com você? Na sua vida do dia a dia? Não digo só como urologista, mas na vida em geral? E como que se daria esse exemplo? Como que você fez para poder mudar esse contexto e tentar sair de uma certa caverna que todo mundo tem a sua? Sim, eu acho que até dá para voltar um passo atrás, até no cenário do convite, né? Quando você me convidou para participar aqui do episódio de vocês, primeiro que eu fiquei assim bastante lisonjeado, né? Eu falei, poxa vida, um grupo que conhece bastante, que tem um conhecimento enorme sobre os assuntos que eles estão discutindo. E tantas pessoas legais, que já sentaram aqui, legais no sentido de interessantes, de ter informação, de trazer conteúdo. E aí depois, quando você me deu um mapa de dias que eu poderia vir, lá no mapa estava escrito assim, Bernardinho. Eu falei, puta merda, cara, eu vou sentar e ser inquirido no mesmo cenário de um cara que eu sou fã há muito tempo, por vários cenários, não só no esporte, mas como na vida. E aí eu volto um pouquinho lá atrás, na verdade, viu, Magal? Porque assim, caverna, na verdade, aquilo que eu falei para vocês só traduziram algo que talvez aconteça na nossa vida desde sempre. E quando a gente está lá na nossa infância, a gente só não sabia que chamava isso, né? Eu me considero uma pessoa que foi sempre, ao mesmo tempo, bastante tímida, no sentido de ficar sempre um pouco no meu canto, de querer entender o que está acontecendo ali naquele cenário, querer observar. Mas, ao mesmo tempo, quando eu percebia que aquilo não estava certo, eu era meio inquieto. Eu falava, não está legal, não é assim, precisa mudar, não está certo desse jeito, ou não é desse jeito que eu quero, né? Por exemplo de vida, assim, eu estudo de uma classe média, não tenho médico na família, eu estudava num colégio estadual, e aí uma professora chegou assim para minha mãe, não, porque ele é muito interessado, ele estuda bem, eu não era aquele nerd, mas eu ia atrás, queria estudar, né, então, enfim. E aí ela falou, seu filho não vai evoluir aqui numa escola estadual, era uma época onde a gente estava tendo muita greve e tal. Ela falou, não, tenta dar um jeito de botar ele num colégio particular. Ok, fui para um colégio particular. Ineficiência do Estado. fui para um colégio particular de nada, é para dar deixa mesmo, para levantar para você. Mas fui para um colégio particular, onde talvez tenha sido a pior experiência da minha vida, aquele colégio particular, pelo método e pela metodologia de ensino. Ao mesmo tempo que parecia que eu estava aprendendo muito, porque saí do estadual para o particular, cara, era um método de ensino totalmente precário no sentido do copie e cole, leia a lousa, não pense, não raciocine. E eu continuava sendo um ótimo aluno, porque eu continuava copiando, eu continuava fazendo a aula que precisava fazer, eu continuava fazendo o que precisava fazer. Quando eu mudei de escola e fui para uma escola que tinha um raciocínio construtivista, por mais que eu veja defeitos na educação construtivista, ainda mais agora sendo professor, foi muito diferente, porque aí eu tive abertura para trabalhar de maneira diferente, para evoluir, para seguir outros caminhos, para questionar, né? Então, acho que esses momentos assim simples da nossa vida são pequenas saídas da caverna. De vez em quando a gente vai voltar, já ouvi vocês comentando isso algumas vezes, de vez em quando a gente vai voltar por diversos motivos, ou para tentar ajudar alguém, ou porque a gente mesmo acabou entrando num cenário. Mas justamente foi um professor de filosofia, que ele tinha acabado de entrar no colégio, que trouxe a ideia do só sei que nada sei, né? Que falou assim, caraca, é verdade, né? Eu só sei que nada sei, porque é realmente isso. O que eu sei agora
aprendi mais um pouco, eu já sei só quase nada daquilo mais um pouco que eu aprendi. E o que eu quero para o futuro? O que eu vou fazer no futuro? Não sei também, né? Preciso ir atrás do que eu quero saber. E nossa geração tem quando a gente fala em gerações também, é outra questão de complexidade, né? Geração Z, Y, Baby Boomer e tal. Mas a nossa geração passou por um cenário contextualizado, imerso em tecnologia, que também faz muita diferença nesse contexto. Há acesso. Né? Acesso em quê? Acesso à informação, acesso à comunicação, acesso à própria questão da evolução dos relacionamentos sociais, construções sociais que a gente está conversando aqui. Então, quando eu aprendi que eu só sei que nada sei, eu continuei precisando continuar inquieto. Eu precisei continuar falando, tá bom, então e agora? Ah, tá bom, fiz isso, mas e agora? O que mais? Onde vai? Onde melhora? Onde não melhora? E eu acho que um pouco isso vai ser um contínuo na minha vida. Eu espero que isso seja um contínuo na minha vida, porque se em algum momento eu achar que eu cheguei onde eu queria, numa plenitude máxima, talvez não seja tão legal assim viver, né? E aí eu acho que um pouco isso. Então, cada momento da nossa vida, e vocês também já falam isso um pouco aqui, quando a gente quer estudar um pouco mais, a gente vai aprender a questão da vida examinada. Cada momento da nossa vida que a gente parar, olhar e perceber, nós vamos entender cenários onde a gente conseguiu sair da caverna de alguma maneira, passo a passo. E, de novo, eu comecei a ouvir vocês porque eu achava que eu estava na caverna. Eu falei, bom, que caverna é essa aí que eu preciso sair? Então, o que eu quero saber? Eu quero sair dessa caverna aí. Me mostra o que é essa caverna que eu preciso sair. Aí eu comecei a escutar vocês. Então é um pouco disso, né? Luzinho, eu gostei muito do que você falou. Genial. E eu te perguntaria hoje, se você pegasse assim, já que estamos numa conversa muito média ABC, o que a gente falaria hoje para o cara mais jovem sair da caverna? Qual é a caverna hoje do médico? Como é que ele sai disso? Quer dizer, eu gostei muito do que você falou no sentido de dar cores, texturas, uma certa concretude à ideia da caverna. Qual que é o risco do médico hoje de ficar na caverna? Entende? E eu te falo isso porque eu sei que você já deu suas pernadas para fora e se preocupa em tirar pessoas de dentro, tipo um bombeiro metafísico. Tipo um espermatozoide andrológico saindo da caverna. Tipo um espermatozoide. Pra colocar aqui assim. Tipo um espermatozoide que retorna. Aquele espermatozoide que retorna. Na minha cabeça eu falei, não me contive. Que é uma caverna. O que você falaria nesse sentido, pro cara mais novo? Camarão, você sabe que em algum momento a gente teve um pouco essa conversa, né, sobre isso. E de novo, eu acho que são fases, né? Depois eu posso até depois fazer um fast forward, chegar para 3 meses atrás o que aconteceu para tentar traduzir um pouco isso. Mas o grande cenário, eu acho que de novo, volta a essa questão de gerações. Né? O gerações fazem eu entender quem eu era, quem eu sou e quem está ao meu redor. Né? Isso diminui conflitos em relação a você mesmo, de você entender, pô, eu hoje como professor, eu estou lidando com uma geração totalmente diferente da minha, e eu como aluno, eu tinha uma geração totalmente diferente da minha, e estamos todos nós, 3 gerações, convivendo no mesmo ambiente, médicos, formados já. Boa, né? boa. Então, acho que isso também é um contexto importante da gente entender. Porque uma coisa é aquilo que falam para você que é legal, que é certo, mas isso deu certo para aquela pessoa, daquele jeito, daquela maneira, naquele momento. Outra coisa é aquilo que você tem como, não sei se vocação, mas sentimento, sensibilidade do que você entende que você precisa fazer. E a outra coisa é daquilo que, de repente, o bonde está passando e você precisa fazer. Né? Assim, contextualizando. O aluno que hoje está entrando na faculdade, estão nossos calouros lá, né? Eles têm uma outra visão de medicina. Né? Não é aquela medicina nem por questões financeiras, que em algum momento pode ter sido para algum médico. Né? Em algum momento a gente pode ter tido gerações aí que falavam, bom, eu vou ser médico porque médico ganha dinheiro. Não é também uma medicina onde é aquela medicina do tipo o médico de almas, né? Eu quero cuidar de pessoas. Não é todo mundo mais que é assim. Hoje é quase exclusivamente uma profissão. E a gente, infelizmente, está caminhando para um cenário, vídeo que tem acontecido de aberturas irresponsáveis de escolas de medicina, sem entrar no mérito agora disso, a gente até pode discutir sobre esse cenário, mas
E mesmo nas questões envolvidas a tradicionalidade, né, o tradicional das faculdades tradicionais também tem sido invertidos. Nós somos uma faculdade tradicional, vamos combinar? Certo? Nós temos aí mais de 50 anos, excelentes médicos formados, né? Médicos representando a gente em diversos cenários e contextos. Só que hoje o cenário não é mais igual. Nós vivemos um contexto mercantilista, que não que seja errado, né? Não tem erro no contexto mercantilista, mas o imaginário do médico que ele vai não estar nesse cenário já tem que estar de lado. Ele tem que entender que eu estou começando meu primeiro ano da faculdade e eu tenho esse cenário mercantilista. Só que aí a gente fica amarrado. Eu entendi, mas assim... Não, mas só para complementar, a gente fica amarrado no cenário do tipo, o que eu vou ensinar para esse cara que é legal? Porque eu estou sendo o formador dele, eu estou sendo o mestre dele. Então, se o meu mestre, quando eu passei na faculdade, ele ensinou para mim que era legal, faça um consultório, que isso é muito legal, eu vou ficar com o imaginário de que faça um consultório é muito legal. Se eu hoje lá chegar para ele e falar assim, cara, presta atenção, vai fazer um curso fora, se prepara para ter uma formação, uma possibilidade de você estar fora. Entenda que a medicina também tem empreendedorismo, entenda que a medicina também tem área de pesquisa, entende que a medicina também eventualmente tem a área de a própria questão da indústria farmacêutica. Eu vou estar abrindo os olhos dessa pessoa que existe alguma coisa além daquilo. Você entendeu? Então, eu acho que esse é o contexto do quando você fala assim, o que a gente pode fazer diferente? Eu estou me colocando no cenário hoje de professor, porque você falou do contexto do cara que está entrando na faculdade. Eu poderia ter essa conversa totalmente diferente com o Tomás, por exemplo, que ele já é médico formado, super bem informado, com o caminho da vida dele trilhado, com ideias e ideais diferentes. A gente tem um outro tipo de conversa de um cenário do tipo, tá bom, e do que você está fazendo hoje? O que dá para fazer o além? Entendeu? Porque tem muito pequena nuance, entendeu, Magal? Não, eu entendi. O que eu concordo com o que você falou, só que eu acho que a nomenclatura, eu acho que não é questão de ser mercantilista. Eu acho que na medicina, de uma forma geral, é o que a gente sempre fala aqui, que você está voltado pro hard skill, para o aprendizado de hard skill, para técnica. E aí ele desemboca nisso que você falou. Se eu ouvir o cara que é técnico e que ele trilhou um caminho de fazer consultório, sei lá, e aí ele fala para você, não, vai para esse caminho que eu de consultório. O problema não é esse, não é o mercantilismo da coisa. O problema é a orientação que é dada. Isso. Você tem que ter o hard skill. Você vai ouvir esse cara que você vai mimetizar, porque o aprendizado médico, ele é através da mimetização. Você vê o cara fazendo, você aprende o que o cara faz, você tenta fazer isso igual, e muitas vezes você melhora o que ele faz. Mas o grande problema para mim, no meu ponto de vista, não é ser mercantilizado, não. É como que você consegue dar para esse cara que tem uma formação baseada em hard skills o outro lado da vida que não é ensinado durante 8, 10 anos, que é o lado do soft skill. Que é o que vai te fazer você olhar e conseguir falar, não, vou empreender. Para eu empreender, eu tenho que ter conhecimento, um pouco de conhecimento jurídico, um pouco de conhecimento contábil, um pouco de conhecimento de marketing, um pouco de conhecimento de projeto, um pouco de conhecimento de pessoas. E isso é uma coisa que durante 10 anos, que é uma formação extensa e técnica, é completamente negligenciada. Talvez essa galera que está chegando agora, talvez eles encarem essa medicina com um outro olhar. Talvez tenha o hard skill, mas também tem o soft, porque a própria tecnologia em si, ela traz oportunidades. Perfeito. E aí você pode equilibrar essas duas tendências, essas duas áreas e achar essa oportunidade de uma maneira mais clara. Você está perfeito. Eu só introduzi o cenário do mercantilismo porque existe uma massa crítica hoje na medicina que sofre com esse mercantilismo, que é o que está baseado nas grandes redes e no setor terciário aí em relação a por exemplo, a verticalização e a própria questão do SUS sucateado, que também acaba sendo uma mercantilização, porque o coitado do médico que tem que se submeter a um local onde ele não tem condição de direito de trabalhar e ele quer tentar fazer alguma coisa de legal. Vou fazer uma sonda diferente para conseguir irrigar. Não, peraí, como assim você vai fazer uma sonda diferente, cara? Isso aí custa dinheiro e aquele não tem dinheiro porque o dinheiro que tinha que estar aqui não está aqui, entendeu? Então, esse é o cenário da mercantilização. Mas o que você falou, você está perfeito. O contexto do cara entender que ele precisa de outros skills, e no caso aí,
às vezes até outros hard skills, que não os hard skills médicos, ele entender que ele precisa de outros skills é importante. E voltando de novo na questão do sair da caverna, né? Quando eu estava na faculdade, eu estudei na Metodista. Então, quem é do ABC conhece, sabe que é uma faculdade muito voltada à comunicação, né? Jornalismo, publicidade e tudo. E eu ia sair de lá um jornalista, era isso que eu ia fazer, né? Eu tinha contato com todo mundo disso, era o que eu que via no dia a dia, eu ia ser um jornalista. E eu estava num momento também, que vocês vão lembrar também, que a internet estava chegando no Brasil, né? Eu estava ali no meu colegial 95, né? 96. Eu falei, bom, o que eu vou fazer? Pô, mas que legal que esse negócio de internet, que legal que esse negócio de tecnologia e tal, e não sei o quê. E, pá, de repente, isso aí, na verdade, isso só me ajudou a vir construindo o que eu construí até hoje e chegar onde eu cheguei. Provavelmente isso foi um dos cenários que está dentro um pouco de um hard skill, mas não específico para a área médica, digamos assim, no contexto hard skill, e acaba virando um soft skill, talvez assim. Para você montar a Androlog, a urologia junto com o pessoal, você consegue atribuir alguma soft skill que você, de uma certa forma, aprendeu na vida ou, sei lá, fazendo alguma outra coisa, ciências da saúde, que você pegou e usou e falou assim, ó, essa é uma ferramenta legal. Isso aqui, você que está aí, ó, como soft skill, que é o que o médico hoje raramente tem, você pode pegar isso e utilizar. O primeiro soft skill é relação pessoal. Sim. Né? Não tem como. Quando você vai pensar em sociedade, quando você vai pensar em criar um vínculo de sociedade, você precisa ter uma relação pessoal boa. Eu sempre fui uma pessoa que quis ter boas relações pessoais. Eu nunca fui o atleta, como é que chama lá o do futebol americano? Lá, que é o quarterback. Não era o quarterback, mas eu era o cara que estava ali do lado do quarterback. E eu queria participar, ter essa sensação de pertencimento. E a minha vida toda foi assim. Eu fui do Grêmio na escola, depois eu fui da Atlética, depois eu fui do Conselho de Residentes, depois eu fui da Associação de Ex-Alunos, depois eu continuo agora sendo da Sociedade Brasileira de Urologia. Então, o estar envolvido em relacionamento é um soft skill que é essencial. Porque você não faz nada sozinho. Não tem crescer sozinho, você tem que crescer junto. Né? O crescimento é sempre junto com alguém. Pode ser... Só para entender. Como é que você acha que a faculdade de medicina lida com esse soft skill? Hoje, não lida. Exato. Hoje ela não lida, né? Vamos fazer um retrocesso para o nosso tempo, né? Como que a gente lidava com isso? A gente lidava com chegar lá na sala do calor e falar assim, meu amigo, para você se dar bem na vida, participa. Se você estiver na chopada, se você estiver no dia a dia, se você for numa intermédia, lá na frente você vai ter um retorno disso. E eu tenho exemplos claros disso, claríssimos. Para mim isso funcionou muito assim. Tem um paradoxo dos alunos que eu falo para eles, eu falo assim, para todos os alunos, quem tem aula comigo, se estiver escutando aí sabe. Eu falo assim, cara, você está no primeiro ano, você tá louco para querer ir para o hospital, né? Fazer procedimento, querer conhecer paciente. Você não quer estudar, não quer saber a base. Ok, tá bom, legal. Aí vai chegar lá no 6º ano, você vai querer sair mais cedo para ver a aula do cursinho, para ver a apostila, e você vai ignorar a parte prática. A minha vivência foi totalmente o contrário, né? Lógico, a gente estava num cenário onde começavam a ter esses cursinhos, mas a minha vivência foi, cara, eu tive muita parte teórica, tive esses envolvimentos, atlética, né? Enfim, questões extra-acadêmicas que me ajudaram muito. E o meu primeiro dia no hospital, a pessoa do 6º ano, X, né? Eu até posso falar o nome aqui, o Edric, que é meu amigo até hoje, né? Tipo assim, estavam passando visita, eu estava perdido ali. Ô, Léo, o que tá fazendo? Quer drenar um tórax? Quero. Vamos lá drenar um tórax. Vamos lá, Corinthians. Vamos, né? Tinha uma outra residência de cirurgia geral ali procurando R1, o R1 tá meio perdido. Pô, eu vou entrar numa apendicite. Você quer entrar? Quero. Entrei, eu fiz apendicite no 6º ano. Se você perguntar hoje, quem deu ponto no 6º ano? Talvez porque não tem esse envolvimento, esse relacionamento. O que a faculdade faz por isso hoje? Ainda nada. Eu vejo uma possibilidade. A gente tem bastante professores e professoras lá no nosso centro universitário que têm uma visão de mente aberta, muitos,
né? Muitos. Posso até citar, por exemplo, Wagner Loduca. Se vocês não convidaram ele ainda para vir para cá, coloquem ele na lista. Que tem essas situações do tipo, o que eu posso fazer de diferente além da parte médica, né? Para o aluno, né? Visando o aluno. Porque quando a gente vai ganhando experiência, quando está na residência, você até tenta falar, poxa vida, vi um podcast ali dos caras no Beyond the Cave, eu preciso me coçar, preciso ir atrás de alguma coisa. Mas tem professores que tentam ir atrás. Agora tem outros que continuam falando, seguindo o que o MEC mandou e o que o MEC mandou fazer para poder ter um currículo médico. Quando na hora do dia a dia do vamos ver, não é, né? Reginho, o MEC é bom. Rola acabar com ele, meu amigo? É isso aí, tentaram. Não, sabe por quê? Para mim, o grande problema, além da ineficiência do MEC, né? A gente está falando do maior ministério do ponto de vista de captação de dinheiro, tá? Com o maior número de funcionários, o MEC, que entrega resultados que são pífios, que se você tivesse uma empresa que fizesse isso, ou você fechava ou você estava chorando em posição fetal embaixo da cama. Então, aí você está jogando, alocando uma grana violenta para algo que é extremamente ineficiente e o pior, ainda tolhe a liberdade de empreender do ponto de vista educacional. Porque as pessoas que têm boas ideias não conseguem colocar essas ideias porque existe uma grade curricular que é pré-definida num lugar central e vale para tudo. E aí, meu amigo, você engessa. Aí você vai poder ensinar um pouco de hard skill aqui, um negocinho ali, de forma ineficiente. E a vida, meu amigo, vai passando e leva embora. Então, por mim, meu amigo, o MEC devia ser extinto. Devia ser extinto, cara. E, inclusive, devia ter uma puta accountability dos últimos 20 anos do que aconteceu lá dentro, para onde foi toda essa caralhada dessa grana, quem que lucrou com isso. Porque sabe o que o MEC entrega pra gente? Entrega os campeões nacionais da educação. Sabe o que os campeões nacionais da educação entregam pra gente? 40 faculdades de medicina no estado de São Paulo, sem valor nenhum, ensinando nada. Por quê? Porque o nego tá botando dinheiro no bolso, meu amigo, através da porra do Estado. Só tem corrupção com o Estado, velho. Agora, não tô falando que tem que acabar o Estado, tá, gente? Não é isso que eu tô falando. Podia acabar uma boa parte. Boa parte. É o mínimo, né? É o mínimo. Eu acho que o conceito até que a gente tem que entender, e de novo, aqui é uma questão já de amadurecimento, né, de vida. Quando eu estava na faculdade, o Camarão também foi do DA, também foi revoltado com a faculdade em maior tom do que a gente é hoje, né? E com menos força, talvez, do que a gente tem hoje. Mas a gente tem que entender que existe o mínimo. E o mínimo a gente vem de experiência adquirida. Não dá para voltar lá atrás e fazer os mesmos erros que a gente teve no passado. E esse mínimo está em a gente ter condições básicas do negócio. Para entrar nesse mérito do assunto de MEC, no meu ponto de vista, o Estado tinha que oferecer muito bem uma educação básica e favorecer aquela educação básica para que o cara tenha a possibilidade de entender para onde ele vai. Eu acho que a gente tinha que oferecer a iniciativa privada. Ela pode ser até... Eu acho que o Estado entra aí até com uma forma... Não queria falar essa palavra. De uma certa regulação, mas assim, quem tem que fazer a prestação de serviço não pode ser o Estado. Mas o Estado tem que ser garantidor do básico. Tudo bem. Do mesmo jeito que eu acho que ele pode abandonar a universidade. Isso. No meu ponto de vista, ele pode abandonar. Estado, esqueça a universidade. Concordo. A universidade vai ser gerada pelo conteúdo científico que existe daquele grupo que quer fazer aquele tipo de ensino e vai de eu entender a quem eu quero acompanhar. Para mim, essa situação, comparativamente com o que a gente tem hoje, é realmente muito boa e eu brigaria por ela com unhas e dentes. Do Estado ficar só na educação básica e não para frente. Eu brigaria, mas para mim... O questionamento é que, para mim, o Estado não deveria prestar educação. A educação não é algo que tem que estar na mão do Estado, entendeu? Eu acho que, mesmo assim, a gente teria uma eficiência melhor e a gente conseguiria ter mais acesso se tivesse na mão da iniciativa privada. Igual no século XIX nos Estados Unidos, todas as iniciativas que vieram através do liberalismo, a época mais liberal que teve... acho que na humanidade que a gente consegue provar hoje, que foram onde surgiram as grandes faculdades de medicina, de ensino, todos os grandes centros de ensino filantrópicos foram feitos nessa época nos Estados Unidos, quando era mais liberal. Você falou uma palavra excelente, filantrópicos. Porque a liberdade, o ser humano se incomoda com o outro, meu amigo. Quando os caras falam que o liberal não tem alma, esses caras não sabem do que eles estão falando. É muito pelo contrário. O ser humano, ele se incomoda quando ele vê a pobreza do outro. E quando ele tem dinheiro, velho,
quando ele sobra dinheiro, que ele não é usurpado pelo Estado, e aí ele vê esse dinheiro sendo gasto de uma forma que é completamente errada e ineficiente, Sim. ele faz questão de criar. É por isso que surgiram essas grandes universidades do século XIX. Sim. Então, no final, para mim, a própria prestação de serviço não pode ser estatal. Entendo, mas nós estamos muito longe disso. E a própria manutenção das grandes faculdades dos Estados Unidos hoje, o budget é muito maior por filantropia e doação do que por qualquer outra coisa. Né? É muito maior. Essa ideia, eu acho que esse caminho é um caminho muito melhor, entendeu? Tanto para a saúde, uma boa parte também tem que ser feita assim, entendeu? A ideia de voucher, por exemplo, encaixa nessa transição. O que me incomoda é o seguinte, tem muita gente, o cara é libertário, não sei o quê. Velho, as coisas não mudam de dar água pro vinho do dia para noite. Sim, perfeitamente. E não adianta você vir com ideologia que não seja prática, que você não consiga transformar na vida real, na praxis, entendeu? Tem que ter uma transição. E nem imposição. E nem imposição. E tudo que E for outras. imposto não vai funcionar, mesmo que seja excelente. E tudo que é muito extremo não vai dar certo. Então, cara, vai aos poucos, vai no caminho, vai devagar, entendeu? Vão mudar. Por mais que você não aceite, não, porque o Estado não tem que prestar serviço de saúde ou serviço de educação. Mas, velho, onde você tá, meu amigo? Veja bem, larga essa ideologia idiota e vamos encontrar um meio do caminho que consiga funcionar melhor. Porque, afinal, o que a gente quer é eficiência, não é verdade, camarada? Sem dúvida. E eu estava aqui ouvindo, pensando, o quanto que toda a iniciativa de educação hoje em dia, educação superior, né? Ela se dá de melhor forma em faculdades públicas. Estou constatando um fato, não estou nem indagando nada. Por enquanto. Sem a menor sombra de dúvida. Mas é engraçado que o mercantilismo que você bem falou, Léo, e eu concordo com ele vem de iniciativas privadas, ele não vem de iniciativas públicas. E eu só estou querendo colocar isso o quanto que Ancorado pelo público. Sem dúvida, mas o quanto que torna complicado uma troca de marcha. Sim. Porque de um lado eu estou numa Isso. que é boa, mas não tem futuro, e a outra que talvez tenha futuro, mas não é boa. É uma realidade bem brasileira. A disso aí. famosa dicotomia da realidade brasileira, na É isso verdade, aí. né? Porque a gente está enraizado num processo, que a gente discute sobre processo, num processo que vem capenga, que vem manco, e a gente tem um objetivo que você vê um sinal, mas você não vê um caminho. Então é complicado mesmo, é complexo. Só que assim, aí volta para aquela questão da realidade, do tirar da caverna, o que cada um pode fazer pelo seu canto para começar isso daí paulatinamente e em cada cenário. Qual seria? Você está com quantos anos mesmo, Léo? 42. Opa, Faço uau. 43. Aí é idade boa, começa coisa boa. Qual que é o conselho que você daria hoje para você com 32 anos? 10 anos atrás? O que você teria falado para você nesse sentido? Você te orientando a sair da caverna com 10 anos atrás, quer dizer, qual que seria o grande pulo do gato que você fala, olha, presta atenção nisso, ou muda isso, ou incorpora aquilo? Eu vou dar meu exemplo para você pensar mais um pouco, porque eu sei que essa pergunta não é fácil. Cara, eu falaria para mim, por exemplo, vai devagar, velho. Vai devagar, olha para os lados, ouve um pouco mais os outros. Eu ia usar a palavra prudência. É boa, então ótimo, vai lá. Sabe por quê? Porque assim, de novo, voltando no meu perfil, na minha personalidade que eu tinha, apesar de eu não ser o Magal, expansivo, né, líder na frente de todo mundo e tudo não sei o quê, eu tinha ali um contexto que era o quê? Eu sei o que eu preciso fazer, mas eu tenho um receio do que pode acontecer. Aquela questão que a gente estava conversando no começo, né? Do assumir a consequência daquilo que você decide, tá certo? Então, se eu decidisse em algum momento lá, vou largar tudo e vou vender coco na praia, isso teria uma consequência. Então, o conselho que eu falaria para quem tem 10 anos a menos do que eu e quem eu estaria lá naquele momento é: tome mais cuidado com a prudência. Porque eu já fui um pouco mais de falar muito no ímpeto, de fazer as coisas muito no ímpeto. E muito emoção não é bom. É o equilíbrio que é legal, né? Razão e emoção, o equilíbrio que é bacana. Voltando num outro ponto de sair da caverna, por exemplo, e do que a gente pode fazer no nosso mundinho, né? Eu, em algum momento, eu já fui coordenador da urologia do Hospital de Clínicas de São Bernardo do Campo, tá? Indicado pela disciplina de urologia. Então, um cargo totalmente relacionado à faculdade, vinculado à faculdade. Mas, de novo, precisava desses soft skills diferentes do que não ser urologista.
Precisava lidar com médico, precisava lidar com gestão, precisava lidar com entendimento da parte do custo-benefício, e precisava lidar com residente, e precisava lidar com aluno, e precisava lidar com o seu chefe, né? Em algum momento isso me pareceu uma coisa muito legal. Pô, tá bacana, eu vou fazer outra coisa aqui, fazer diferente. Tenho aqui um background legal de ter feito já gestão de outros lugares, já ter sido chefe de serviço privado, né, e tudo mais. Falei, bacana, vamos lá. Só que, ao mesmo tempo, tinha ali um cenário enraizado daquele negócio do funcionarismo público, como é que eu faço? E aí o pessoal falava assim para mim, Léo, você vai para lá, vai ser tudo a mesma coisa. Você vai fazer o quê? Você vai virar o mundo? Eu falei, não vou virar o mundo, eu vou virar o que eu posso virar ali naquele momento. E aí eu conversava com um, conversava com o outro, mudava uma estrutura aqui, uma estratégia ali. Em algum momento, chegou para mim e falou assim, esgotou para mim aqui. Porque não adianta mais eu bater tanto na tecla, porque talvez o que eu pudesse fazer, eu já consegui dar. A minha parcela eu já consegui fazer. Talvez precise vir alguém renovar e melhorar, e dar ideias novas, e trazer ideias diferentes. E eu vou, então, depois seguir um outro caminho. E aí eu pensei muito para tomar essa decisão. Ao mesmo tempo, eu já estava certo do que eu queria. Eu quero o mundo acadêmico, eu quero ser professor, eu quero estar ligado à faculdade, fazer pesquisa. E também tinha essa questão do vínculo com a faculdade, de não deixar a faculdade na mão. Então, vamos atrás de alguém que também tem esse perfil, vamos atrás de alguém que possa trazer coisas diferentes. E foi aí quando a gente também eu saí, trouxe, indicamos o pastel e ele está lá no meu lugar. Mas eu pude, no meu momento, naquela fase, fazer pequenas coisas para que eu pudesse mudar aquele pensamento. E mudou muita coisa, né? Então, assim, lógico, eu não mudei a saúde de São Bernardo? Não, mas onde eu pude mudar, eu mudei. Cara, genial. A gente está muito no lado intuitivo, quero mudar um pouco para a questão prática. Quero explorar um pouco o lado andrologista. Cara, explica pra galera que não conhece, tem médico aqui que sabe, mas também não sabe muito bem, porque não é uma questão que você encontra na faculdade no dia a dia. O que é andrologia? Como que é a tua prática médica? Pra galera entender do que a gente está falando, porque eu acho que tem vários temas éticos que a gente pode abordar, comunicação. Então, explica um pouco, antes da gente tentar aprofundar, o que é andrologia e como que é a prática de um andrologista. Bom, vamos lá então. Andrologia, na terminologia da palavra, é o estudo do masculino, né? E nesse cenário aqui, então, é a saúde masculina, tá certo? Acaba sendo uma subespecialidade dentro da urologia, não uma subespecialidade, porque isso não existe literalmente, né? Você não consegue fazer uma titulação registrada, regulamentada, mas você pode se subespecializar nessa área. Então, a saúde masculina como um todo hoje é considerado como andrologia. O urologista já tinha um estigma de ser um pouco o médico do homem, né? O urologista é um pouco a porta de entrada do homem no sistema de saúde. Dificilmente você vê um homem falando assim, porque eu gosto muito de fazer o meu check-up, então eu vou passar com um clínico geral. Não. A confiança que você tem no urologista é sui generis. Ele te conhece com muito afinco, muito profundamente. Ninguém abre mão disso. Nunca um clínico vai te conhecer tão bem. Nunca um clínico. Depende do tamanho do vai dedo. Saber tanto, tem uma intimidade tamanha. Depende do tamanho do dedo. O boi vai conhecer mais profundamente do que eu, por exemplo. O meu cartão de visita, para quem está na tela ali, é o meu dedo. Porque assim, o bom urologista é aquele que tem um dedo menor. Mas e no cenário de saúde do homem, então, o urologista acaba tendo essa porta de entrada, mas não é todo mundo que gosta dessa área, por diversos cenários, né? Falar de saúde masculina envolve você entender questões psicológicas, envolve você em ter esse conhecimento e nessa querer envolver na parte social. O conceito de saúde, da Organização Mundial de Saúde, é você estar num equilíbrio biopsicossocial. E o andrologista cuida muito disso. O andrologista faz muito isso, né? Em compensação, se você for perguntar para o Ariê, ele fala assim, bom, você tem um tumor na próstata, eu vou cuidar do seu tumor da próstata do meu melhor jeito, da minha melhor maneira, e eu vou resolver o seu problema incisivamente, né? E foi um pouco o porquê de eu gostar de urologia, de realmente a gente não ser só exclusivamente técnico cirurgião. E a andrologia trouxe isso, trouxe eu poder ter esse contato mais perto do paciente, uma relação médico-paciente mais próxima, atuar de diversas maneiras e por diversos lados para tratar o paciente. Então, a andrologia é isso. O cenário de andrologia hoje funciona dessa maneira. Léo, deixa eu fazer uma pergunta. E como é
conversar com o sexo masculino, o homem? É difícil tirar as coisas por ele ser homem? Ele lembra os Entendeu? remédios que toma? Porque meus pacientes, a grande maioria, tem que perguntar para as mulheres. Eles lembram que tomam? Lembram quando tomam com cerveja. Ou quando não pode tomar cerveja. Putz, se Isso. tomar aquele remédio lá, não podia tomar Isso, cerveja. Porque tem particularidades. Eu gostei desse pergunta mais. Na verdade, Tomás, o que a gente sabe, né? Esse contexto de saúde masculina, ele é muito cercado de tabus ainda, né? É cheio de problemas relacionados ao preconceito do paciente e ao preconceito do médico. Quantos de nós aqui já não fizemos 300 mil piadas desse cenário de atendimento, de toque retal, de não toque retal, de brocha, de não brocha, né? E de tudo mais. Então, os nossos preconceitos acabam extravasando muito para esse cenário. Por isso que esse atendimento é diferente. É diferenciado e a gente tem que acabar fazendo de uma certa maneira. Quando eu dou aula sobre isso, eu tenho um slide que tem um paciente, coitadinho, sentado na maca lá, todo preocupado com um pensamento. Puxa vida, tomara que o médico me pergunte sobre minha questão sexual, porque eu não tô com muita coragem de falar. E do outro lado tem um médico olhando pro lado, falando, puta, tomara que esse cara não me traga nada de queixa sexual, porque eu não vou conseguir falar com ele, não quero falar com ele sobre isso. Então, isso é um treinamento de abordagem, tem que ter uma abordagem específica, não adianta, você precisa ter essa sensibilidade. Isso entra no soft skills, né? Exato, perfeito. Isso ensinam vocês isso? Lógico que não. A gente... Isso é um ponto extremamente importante, ainda mais nos dias de hoje, né? Perfeitamente. Como que você aborda, do ponto de vista humano e ético, essa questão da impotência? Como que é qual que é a chave? Porque assim, é o que você falou, é tabu. Inclusive a pergunta do Júlio César, nosso apoiador, obrigado, já fica registrada como essa daí, porque é mais ou menos a mesma coisa. Na verdade, assim, a impotência talvez seja o mais fácil, né, Magal? Porque a gente hoje está num contexto, de novo, relacionado à tecnologia, relacionado à internet, relacionado a mídias sociais, relacionado a acesso de informação, onde esse homem ele já vem um pouquinho mais educado. E só para fazer um parênteses aqui, é um pouco uma missão de vida paralela que eu tenho, que é educação do paciente. Genial. Entendeu? Se você for olhar a mídia social que eu trabalho, ou o jeito que eu converso, ou o meu esforço, por exemplo, em sociedades, tanto na Sociedade Brasileira de Urologia como na Associação Brasileira de Medicina Sexual, que eu faço parte, o esforço que a gente tem tentado fazer é em educar o paciente. Em educar em que sentido? Olha, esse problema existe, é um problema, procure ajuda. Olha, esse problema não é piada, não é para você deixar para lá, procure ajuda. Olha, este problema que alguém está te oferecendo, esse tipo de tratamento, ele não existe, esquece, sabe? Foge desse ozônio aí que não tem nada a ver para você, que isso não vai te curar. Então, esse paciente da impotência, né, da disfunção erétil, ele já chega diferente hoje para a gente. Ele já chega sabendo mais, ele ainda só chega um pouco mais bloqueado e talvez não é a primeira coisa que ele fala. Talvez ele chega para você e fala, vim fazer um check-up, é a primeira vez que eu vim no urologista, e aí no meio da conversa, se você buscar ativamente, você entende a queixa que ele veio trazer no cenário. Então, na verdade, a impotência não é nem tão ético o problema, existem outros problemas éticos para a gente entender nesses cenários de andrologia, mas a questão da impotência é mais feeling de tato, de humano, do lado de entendimento, e facilita muito quando, de repente, ele já vem com a parceira, ou com o parceiro, né? Nos dias de hoje isso está mais evidente, e essa conversa é mais aberta, é mais franca, é mais íntimo para todos ali, de falar, olha, o que está acontecendo é isso, isso e isso. Isso fica mais confortável para os dois lados, entendeu? E você percebeu que teve uma... Porque assim, vamos ser bem sincero, né? O Azulzinho deu uma das medicações mais vendidas do mundo. O diamante azul. Diamante azul. É aí que eu quis chegar na parte ética, tá? O meu lado ético de enxergar não é na relação médico... É também, mas eu acho que existe uma... Ofertas de tratamento. É isso. Oferta de tratamento e um overprescription. Como é muito claro na psiquiatria que isso acontece. Desculpa. Qualquer um pode olhar e falar. Eu queria só colocar uma coisa, porque eu acho engraçado que assim, nós viemos de uma época onde um problema de disfunção erétil era visto como falta de masculinidade. Justo.
Parece a brincadeira. É por isso que a gente brinca Assim, até hoje. assim como o tamanho do pênis. Exato. Que é outro cenário hoje bastante discutido. E né? todo mundo sabe que não é o tamanho da varinha, mas a mágica que ela faz. Todo mundo sabe disso. Então, esse é o nível das coisas de hoje em dia. Nós estamos nesse cenário. E eu tô falando sério, eu usei uma metáfora para falar algo sério. Não, justo. É irrelevante isso. São outras coisas que contam. Melhor um pequeno esperto do que um grande bobo. Né? Exato. Então, são várias outras as esferas do conhecimento nesse sentido. É um episódio cheio de São metáforas. questões epistemológicas da vida. Tem que ter metáfora, senão depois a edição vai ter que ficar lá. Exato. Aí, Então, eu acho engraçado porque saímos da questão você precisa ser comprovado enquanto viril se você conseguir manter tantas e quantas ereções quiser. Ou que você seja um homem muitíssimo bem dotado. E, é engraçado que não está mais nessa conversa hoje em dia. E as próximas gerações... Ainda bem. Exato. E as próximas gerações, claramente, essa conversa caducou há muito tempo. Pega um moleque de 20 anos hoje, ele toma o diamante azul porque ele trocou de namorada. Não, Léo, eu não estou querendo entrar na indicação, ou mas eu só estou querendo dizer que tanto faz. Não é mais essa questão que... Mas assim, na verdade até levante a mão quem nunca tomou. Exato. Não. Nem para saber como é que O que funciona. é o seguinte, existe um certo maquiamento da realidade porque você não precisa necessariamente atingir aquilo por si só. E isso, do ponto de vista ético, não é uma busca direta à virtude que talvez aquilo tenha. Sim. E aí você usa algo que é externo para atingir. E isso também é isso que eu quero dizer, porque as pessoas hoje na psiquiatria, elas tomam a pílula da felicidade. E aí é muito fácil a felicidade estar na pílula e não estar na pessoa. Mas é diferente. Também Boa. acho. É diferente. Sabe por que é diferente? Voltando no aspecto biopsicossocial do negócio. E voltando no aspecto de que se você levar em consideração o efeito placebo, 35% dos pacientes com disfunção erétil são tratados com água. Se você falar para ele que aquilo melhora a disfunção erétil dele. Psicológico. Então a parte psicológica é muito impactada. E o efeito dessa medicação, né, o inibidor da fosfodiesterase 5, é um efeito que, num primeiro momento, se a parte psicológica estiver totalmente descompensada, ele não funciona. Você pode tomar 200 mg e ir para o bacanal. Se você estiver estressado, nervoso e aquela condição for desconfortável para você, você não vai fazer nada ali, meu amigo. Não vai servir para você o remédio, entendeu? Então não basta só a questão ética da superindicação, até porque é uma medicação de livre demanda, né? Medicação de balcão. Você for na farmácia, você compra e tá tudo certo. Ele não liga o motor. É isso que você está me falando. Mas ele dá uma turminada a partir do mas movimento que o motor eu está acho, rodando. eu acho que o Léo tá falando que você pega aqueles caras que são tímidos de banheiro e tem um mictório do lado do outro cara que já está urinando, nem o esfíncter algumas pessoas abrem. É isso aí. É isso aí. E de novo, faz bem no efeito placebo também, que vai deixar você super confiante, super relaxado, super tranquilo. Eu estou com a pílula azul, Tá tudo em né? E ao mesmo tempo faz mal. Não é à toa, por exemplo, a gente tem 2 mecanismos de prescrição. A gente pode prescrever sob demanda, e aí obrigatoriamente para ter o pico de ação, isso aí tem que ser 1h30, 2 horas antes da medicação. Se houver um pico de ação. Se houver. Ou então você pode prescrever diário, e aí você tira essa questão do tomar 2 horas antes. Então veja, se o cara tem um cenário ansioso, psicológico, e ele tiver que se preocupar... Eu costumo falar para os pacientes, relação sexual com hora marcada é a pior coisa que tem. Porque o cara fica pensando na segunda-feira. Eu vou encontrar aquela loira que eu tô sempre querendo encontrar, e eu vou sair, eu vou jantar, e eu vou ter que ter uma performance sexual. E se eu não performar... Trabalho, hein? Que trabalho, e se eu não hein? performar, ela vai achar Vira que trabalho. eu sou ruim, não Já vai não é mais voltar. lazer, é trabalho. Pois é, entendeu? E aí o cara ainda tem que se preocupar em tomar uma pílula para dar certo? Pô, vai pro buraco esse relacionamento, né? Ou melhor, não vai. Não, né? Ou melhor, se você tivesse assim... Desculpa, eu não consigo evitar as piadas. É impossível conversar sério. Camarão tá demais. Eu me hoje. sinto na quinta série. Eu me sinto na quinta B aqui. Modo quinta série Eu não 11. consigo. vai. O cara é mais forte que eu. É mais forte que eu não consigo evitar. Ele vai, mas não vai pro buraco, irmão. Deixa o Léo Você sabe o que eu tô continuar. falando? Ele vai, mas ele rebate. E olha o quanto isso é complexo, de novo, Sem trazendo dúvida. essa informação. Porque o cara fica nessa, eu vou ou não vou pro buraco?
E aí, se ele pudesse tirar de lado essa informação, então ele já tomando um remédio todo dia, numa dose menor que a gente tem na dose diária, já tirou de lado essa questão da ansiedade de ter que tomar um remédio. Então, isso também já modifica o status da medicação. Então, olha como a parte psicológica influencia muito no cenário. Então, disfunção erétil, a impotência, ela é multifatorial, pronto, e acabou. Não tem só um remédio, não tem só um jeito e não tem uma coisa só para fazer. Meu consultório tem psicóloga, sexoterapeuta, meu consultório tem médicos especialistas de outra área, eu encaminho para diversos outros cenários. A indicação de guideline, né? Uma vez que a gente está aqui também no ambiente médico, recomendações de sociedades. Às vezes sempre é mudança de estilo de vida que envolve um monte de outro cenário antes de tudo isso. Então, não tem uma fórmula mágica. E é isso que a gente combate também. Se você for pegar mundo afora aí, Boston Medical Group, não tem conflito de interesse nenhum em falar, muito pelo contrário, fala de boca cheia. É uma porcaria. E todas essas clínicas do homem, Up-Man, que vocês escutam no intervalo da Transamérica e tudo mais, aí essas clínicas são caça-níqueis. Aí entra a ética do tratamento. Né? Se eu fosse falar o que é ético ou não é ético, é aquilo que você consegue realmente falar para o paciente a verdade. Se você chega para o paciente e fala assim, olha, eu estou te oferecendo isso, mas tem 30% de efeito placebo, e o paciente aceita isso, ok, tá tudo bem. O problema é você chegar para o paciente e falar, estou te oferecendo isso porque isso é a fórmula mágica. Entendeu? Aí que entra a questão da ética. E medicina sexual, Magal, já que você falou em ética e é uma base aqui do podcast de vocês, é um limiar muito tênue entre o que é ético, entre o que é moral, entre o que é correto e entre o que não é. Ou então até num cenário do que é livre escolha ou do que é, tipo, essa é a opção que você tem, né? Muito no contexto do imaginário, muito no contexto do curandeirismo, muito no conceito do falta de informação, sabe? Por isso que a base do negócio é educação, né? Não tem jeito. Cara, e tem uma outra coisa que eu acho que cabe muito óbvio na andrologia, que é a questão da reprodução humana. Então, isso é algo que você encontra no seu dia a dia. Sim. E existe uma ética envolvida nisso. Total. Claro. E a gente até conversou com o Rafael Lacorte aqui, né? Só que assim, a gente sabe que, óbvio, toda infertilidade é uma infertilidade de um casal, né? Ninguém é infértil sozinho. Quer dizer, existem contextos. Existem contextos. A gente sempre fala em casal e é muito claro, assim, pelo menos para mim, eu como ginecologista e obstetra e na medicina ABC, a cadeira de reprodução, um grande Caio Parente, obrigado aí, é muito boa, tem um segmento que não tem em todas as universidades, as residências, que existe um baita preconceito do homem quando a gente fala de fator masculino, né? Tem a isca, que é 20% que a gente não sabe de onde vem, e tem fator masculino e tem fator feminino. Não tem jeito. Como abordar um homem para dizer que ele é infértil? Aí que eu acho que entra uma puta soft skill. Voltamos naquela questão da masculinidade, né? E, de novo, essa masculinidade, eu também já dei aula sobre isso nesse cenário, é um pouco o que eu chamo de masculinidade tóxica. Lógico, eu não vou discutir aqui aquela masculinidade tóxica do o cara vai contra as mulheres, ele é machão. Não, não é isso. É a masculinidade tóxica pro indivíduo homem. Porque o cara fala, eu sou super-homem. Comigo não acontece nada. Eu não preciso tomar minha simvastatina para prevenção de evento cardiovascular. A masculinidade tóxica não é tóxica para outras pessoas. É tóxica para ele mesmo. Tóxica para ele mesmo. Exato. Gostei dessa E aí ele pensa assim, comigo não acontece nada. Então, é normal eu ficar impotente com a vida. É normal eu ficar com déficit visual, ficar cego, não enxergar nada. É normal eu não conseguir andar e não vou atrás das coisas porque eu sou o homem, eu sou o herói, né? Enfim. E isso é complicado. E esse cenário da infertilidade é muito isso, porque não só a potência, mas com a fertilidade estão muito ligados à questão do... Eu não queria usar essa palavra, mas eu vou usar. A questão do empoderamento do homem no cenário do tipo o homem como patriarca, né? Que é um contexto histórico que a gente tem aí já de anos, né? Enfim, de egípcios, romanos e assim vai. Posso trocar para provedor? Provedor, tá bom, pode ser. Eu só não quero criar uma polêmica com a ideia de patriarcado hoje em dia.
Não, tudo bem, mas eu gostei disso. O cenário de provedor até no cenário de dominador até também. Porque o dominador no sentido do quê? O sentido do, olha, para ser homem, eu preciso... Vamos voltar atrás numa questão de relacionamentos, por exemplo. Na Roma, quem que é o que gosta da Roma aqui da mesa? Você? Todos nós. Na Roma Antiga, era aceitável relacionamentos entre homens, desde que o homem que tivesse ativo na relação, ele sendo o romano livre, o homem livre, ele tinha que sempre ser ativo, ele nunca podia ser passivo. O passivo tinha que ser um escravo, o passivo tinha que ser um cara que não era o patriarca, o provedor ou o dominador nesse cenário. E aí a gente vai então dizendo assim, e aí você não pode ter um filho. Porra, imagina isso no tempo antigo, falar pro cara que o cara não podia ter um filho. E aí vem vindo herança. Porque ele não ia ter os herdeiros, ele não ia deixar um legado, ele não ia deixar alguém. E aí, além de tudo, ele não pegava ninguém e aí ele não tinha um filho. Pô, esse cara era para ser excluído de qualquer sociedade antiga. Esse cara, nessa época, ele nem sabia se ele podia ter um filho ou não. Por quê? Como que você chegar pra um cara nessa época e falar que ele não podia ter um filho? Ele não nascia o filho, né? Mas como que você sabia que ele tinha asas de espremia? Não nascia um filho. Não nascia o filho. Então, a culpa era da mulher naquela época. Isso. Exato. Exato. Então você chega agora para o contexto de nós estamos no século XX com tecnologia suficiente para entender. E agora vamos voltar nos contextos que você falou. 50% dos problemas de gravidez, de conseguir engravidar, são exclusivamente causas femininas. 20% são causas exclusivamente masculinas. E tem 30% que tem os dois juntos. Então, o homem pode estar responsável com algum fator em até 50% das vezes. Tá certo? E ainda tem esse isca, que é a infertilidade sem causa aparente, que pode aparentar tudo normal e não conseguir engravidar. E aí você tem que chegar pro cara e falar, você tem um problema. Ele vai falar, não, mas eu não tenho. Eu tenho ereção normal, eu ejaculo. Como é que eu tenho um problema? Então, aí entra o contexto da tecnologia. E aí, de novo, entra essa questão da masculinidade tóxica. Porque se o cara demora para entender que ele também tem um problema, ele retarda um tratamento. Retarda o diagnóstico de uma varicocele, retarda o diagnóstico de um hipogonadismo que eu posso tratar, retarda um diagnóstico de uma obstrução que eu posso tratar e às vezes resolveria o problema daquele casal. Então, de novo, parte do pressuposto da educação em saúde, do homem entender que existe um cenário de prevenção, um cenário de diagnóstico e não um cenário do eu vou para o médico se eu estiver doente. Léo, deixa eu fazer uma pergunta. O cenário mudou já há muitos anos a participação da questão do papel da mulher na casa, nessa questão de provedora. A mulher hoje, em muitos lares, ganha mais que o homem, né? E você sente isso na sua prática diária, que os homens estão se incomodando mais com isso, com esse papel mais crescente da mulher dentro de casa, participando em prover o lar? Eu tô dando graças a Deus. Eu ia falar, eu às vezes, nas minhas orações à noite, eu falo, por favor, tomara que eu consiga ser provido pela minha esposa e não precise mais trabalhar. mas não é isso. Na verdade, Tomás, o que eu percebo, e até porque, de novo, como eu falei para você, a gente tem essa questão das gerações, né? Então, do mesmo jeito que a gente está no intermédio de gerações, os pacientes que eu atendo são de gerações muito diferentes. Então, sim, as gerações mais antigas têm uma sensação pior em relação a essa questão do não ser um provedor, de não ser a pessoa responsável pelo cuidado financeiro, de não ser a pessoa responsável pelo ordenamento da coisa. Quando, do contrário, a gente pega uma geração mais nova que tem uma capacidade de aceitação de diferentes muito maior, né? Vide essa questão do homossexualismo, por exemplo. Se você voltar 40 anos atrás, o número de pessoas que se consideravam homossexuais em pesquisas era de 20% da população, e mesmo assim eram aqueles homossexuais estritos, homem-homem, mulher-mulher. Hoje, uma mesma pesquisa tem 50% de pessoas não heterossexuais, usando os termos mais recentes. Então, 50 pessoas não heterossexuais significa o quê? O cara pode ser o que ele quiser. Homem com homem mais mulher, não quero ser nada, quero ser alguma coisa pela metade.
muito mais livremente, muito mais abertamente, entendeu? Então, esse contexto também envolve na questão da fertilidade. Porque às vezes o cara nem um filho não quer mais ter. Isso também a gente tem visto cada vez mais os casais terem cada vez menos vontade de ter filhos. Ou se tiver, eu quero ter um, e porque também eu penso na questão financeira, e porque também eu penso na questão social. Vou botar um filho no mundo nessa maluquice que tá, sei lá como é que vai... o governo daqui para frente, enfim. Então, tem esse contexto social para entender na questão da fertilidade. Começamos na geração de pai de pet, né? Também. Eu não estou falando tão crítico, estou falando uma observação concreta do mundo de hoje em dia. Eu queria só fazer colocar uma questão aqui, que esse termo masculinidade tóxica, eu não acho que ele é bem empregado, porque você falou de uma questão individual, né? Você está colocando masculinidade tóxica como sendo algo que o tóxico homem... para o indivíduo, para ele mesmo. Então, mas não é o jeito que ele é usado na sociedade. Não é. Né? Porque aí traz toda essa ideia de patriarcado. Sim. Né? Que, assim, sinceramente, eu não acredito. Acho que a gente chegou aqui juntos, o homem e a mulher, cada um exercendo muito bem aquilo que lhe cabe. Óbvio que os direitos, as coisas foram sendo adquiridas, eu sou completamente a favor disso. Mas quando a gente pega e joga um termo assim, no fundo que é uma coisa que seja deliberada disso, mas esse termo ele é muito confundido com o contrário, o que ele realmente quer dizer. Porque ele é de certa forma destrutivo. Sim. Que ele pega e ele olha para aquilo que foi construído durante muito tempo e destrói, só que ao mesmo tempo ele não propõe nada. Exato, ele não é propositivo. Não é propositivo. E aí a gente tem um problema. Porque assim... Quando você quer acabar com uma coisa que foi construída durante muito tempo, primeiro, você tem que estar muito embasado, porque passou pela ação do tempo. E segundo, você tem que ter uma proposta. Exato. E eu concordo plenamente com você, Magal, porque assim, por isso que eu falei desse termo de propósito, porque eu também não concordo com o jeito de usar esse termo como masculinidade tóxica em relação ao sexo feminino. Eu também sou totalmente contra, lógico, eu não acho que tem que ter agressão, eu não acho que tem que ter dominação pelo outro. É a ideia do libertarismo. Ninguém, independente do sexo, independente do gênero, independente da escolha... Cada um faz o que cada quiser, um faz o que quer da vida. E aí entra o cenário do quê? Qual que é a proposta que, quando eu falo para você que existe uma masculinidade tóxica do homem para ele mesmo... Qual que é a proposta? Isso precisa ser conversado na sociedade. Isso precisa existir. Essa conversa precisa existir. Porque o camarão precisa estar confortável, confiante e saber, puta, é real. De repente, eu vou te dar outro exemplo. Eu posso, de repente, conversar sobre sentimentos com o Magal sem que as pessoas me critiquem ou me julguem por causa disso. Eu posso conversar sobre... Tem uma pesquisa, isso é pesquisa, tá? Tá lá, posso depois mandar para vocês o conteúdo. Que os homens se sentem incomodados em ter que ser o provedor. Existe uma parcela de homens que existe esse incômodo. Existe uma parcela de homens que está incomodado em relação a falar assim, poxa vida, eu não posso dar um abraço num amigo no meio da rua porque eles vão me julgar em relação ao que eu estou sentindo, em relação a sentimento, a sensibilidade ou qualquer coisa assim. O homem não pode ser sensível, o homem não pode ser honesto, o homem não pode ter emoções. E a gente tem que jogar isso na fogueira, né? Traz a saúde junto, traz a saúde sexual junto, porque, de novo, biopsicossocial, né? E eu tenho que entrar nesse contexto sempre. Sempre eu tenho que entrar nesse contexto, porque o cara que não quer ser tratado, o cara que não quer procurar ajuda, o cara que acha que ele está sempre certo, é o cara que eu vou ter mais dificuldade em tratar. Quer seja da medicina sexual, quer seja da fertilidade. Então, eu preciso jogar esse tema como proposta de vamos discutir. E tem mulheres que querem discutir esse assunto, e tem homens que querem discutir esse assunto, e tirar um pouco de lá da questão da violência. Porque o negócio não é a violência em si, mas é o reflexo que isso causa no id da pessoa ali, né? No identificação de como ele reage, de como ele atua, né? Do que ele acha que é o certo ou o errado para atuar no social, na sociedade. Você acha que o gênero é fluido? Gênero fluido é uma discussão, no mínimo, muito superficial. Falar que gênero é fluido. Não, mas você acha que é o seguinte, você acha que tem homem e mulher, ou você acha que o gênero pode ser fluido? Que as pessoas podem escolher a qual classe elas pertencem? Eu acho que não é uma questão de que pode escolher.
Eu acho que é uma questão de que isso não tem a ver com escolha. Eu parto desse pressuposto. Eu também acho que não é escolha. Eu acho que isso não tem a ver com escolha. Mas Para mim é biológico. Então, mas eu acredito que existem outros gêneros que não o biológico, ao qual você pode ter um comportamento ou se identificar como o contrário do seu biológico. Isso eu acredito. Né? A gente estuda, e eu recentemente agora também participei de uma prova, inclusive hoje chegou o certificado aí de que eu fui aprovado como fellow da European Society of Sexual Medicine. Né? Valeu. E uma discussão que a gente tem é justamente essa. Quando que se forma essa questão relacionada a você entender o que você quer como relacionamento? Porque uma coisa é ok, eu nasci homem, XY, biológico, tá tudo certo. Até aqui tá tudo ok. Mas pode ser que até os meus 3 anos eu tenha uma exposição tal em que eu entenda que é legal eu ter relacionamento só com homens. Com 3 anos? Existe uma tribo africana que é proibido os homens terem relacionamentos e se encontrar com mulheres até uma idade X. É proibido, você só se relaciona com homens e é tudo bem você ter relações sexuais entre um e outro, estimulado pela tribo. Mas com 3 anos isso? A partir dos 3 anos, você consegue definir o que você acha que é gostoso. Você gosta de receber... Sem ter caractere sexual secundário, você consegue... Você tem... Com 3 anos, uma criança acredita em Papai Noel, velho. Isso, mas ela sabe se ela gosta que manipule uma genitália e ela acha gostoso ou ela não acha gostoso, ou ela tem aversão. É aonde aparecem os principais problemas psicológicos do futuro em relação a abuso, por exemplo. Sim, mas ela, nesse contexto, nesse exemplo que você está dando, a criança está inserida num contexto que influencia. É isso que eu estou falando. Então, nesse cenário, essa criança, de repente, pode achar que tudo bem e dali para frente ela vai construir esse cenário onde ela fala, tudo bem. Então, na verdade, o errado é você manipular sexualmente uma criança de 3 anos. É isso que você Isso é errado. Lógico que é errado. errado. É o que os caras estão fazendo. Lógico que é Porque errado. quem defende gênero fluido está fazendo isso. Está manipulando uma criança que tem 4, 5, 6 anos, falando que ela tem a identidade dela, que não é aquele biológica, isso. E ela tá certa. Se você manipular isso, tá errado. Agora, mas é isso que os caras estão fazendo. Mas veja, a gente também tem que ver o contraponto. Eu sempre tive... Você voltar na questão da pergunta do que você falaria pro Leonardo com 32 anos, eu falaria da prudência, eu falaria, faça o contraponto. A Pri, minha esposa, ela fica putérrima comigo, que eu sempre faço advogado do diabo e sempre fico vendo o lado ruim das coisas, né? Mas eu falo, faça advogado do diabo. Então tá bom. Então e se você fosse de uma geração anterior e você visse esse seu filho hoje de 3 anos brincando de boneca e falando que ele é a Angélica? O meu avô ia Pra mim é igual ele tá falando de Papai Noel. O meu avô... Ou ele tá falando de pegar um lápis e imaginar que é uma serpente voando. Ok. Isso. O meu avô ia me encher de porrada, geração do meu avô, tá certo? A minha geração, talvez coincidindo com a sua, num certo liberalismo, falar, ok, eu tô entendendo o que você tá falando. O que eu critico é aquela pessoa que fala... Não, você não é, ou você é isso mesmo, vai lá e faça isso. Tá, mas cara, isso que eu não concordo. Mas o que está acontecendo é exatamente isso. Os caras estão pegando uma criança... Um certo grupo tem feito. Não, certo grupo não. Isso é muito claro no mundo. Olha o wokeismo que tem, olha como as coisas são. Até todos a gente está falando, velho. Veja bem. Os caras estão pegando crianças que têm 6, 7, 8 anos, que teoricamente se identificam com um outro gênero, que também se identificam com o Papai Noel, estão dando hormônio para essas crianças e estão transformando elas sexualmente. Isso que está acontecendo. Esse é um ponto ético hoje muito discutido. Eu posso ter qualquer crítica em relação, por exemplo, ao The Economist, e eu nem vou entrar nesse cenário, mas tem um texto no The Economist muito bacana sobre isso, que justamente fala sobre isso. Qual é o momento da gente realmente estimular esse cenário? Porque o meu racional, nesse sentido, num contexto como esse, é falar o que para esse indivíduo de 6 anos? Falar, ok, você acha que é isso? Vamos aguardar. Mas não é a biologia Vamos que tem esperar. Que decidir isso? A biologia já não decide isso? Não é quando os caracteres sexuais secundários começam a aparecer? Não é quando o teu corpo começa a produzir o hormônio que aí você discute esse tipo de coisa?
Entendeu o que eu tô querendo te dizer? Eu acho assim, enquanto uma criança que não tem caractere sexual secundário, não tem produção de hormônio específico, tá falando disso, ela tá falando de Papai Noel, velho. Mas foi o que eu acabei de falar. Eu falei, você está falando isso? Ok, vamos esperar e vamos ver. Porque nós vamos ter que entender o que vai acontecer no meio do caminho. Isso. Se no meio do caminho esse seu sentimento, essa sua sensação, isso vai continuar. Se a sua resposta biológica vai fazer com que isso continue. Se você vai... Pô, quantas vezes você, Magal, ou qualquer um de nós aqui, não tivemos uma pessoa do nosso convívio que você falava, bom, essa pessoa, eu sei que ela é homossexual. E aí a gente até usava o termo... A gente usava o termo do tipo, saiu do armário e tudo mais, tá certo? Essa é a mesma coisa. Em algum contexto, em algum cenário, essa pessoa vai perceber o que ela faz, o que ela deixa de fazer. Nesse contexto infantil, mistura o lúdico, mistura o ambiente, mistura o biológico. Por isso que eu falei, o contexto, no meu ponto de vista, é ok, vamos aguardar. Exato. Concordo plenamente, El. Você entendeu? Porque assim, se você, só para completar, Tomás, porque se você fala assim, não, você não vai ser isso, você vai ser homem, é uma coisa. Você fala, não, você, tudo bem, você vai ser isso, você vai ser mulher, é outra coisa. E também não faz sentido nenhuma nem a outra. Entendeu? A única coisa é a seguinte, defender só a biologia é raso. Uma coisa é preferência sexual, não tô nem falando de preferência sexual, velho. Não tô falando de preferência sexual. Preferência sexual, o cara quer ser São três. Eu tô falando de gênero. Então, são três. Seguinte, não, tudo bem. Você nasceu XY. Isso. São três considerações. Você acha que. Tudo bem, velho, mas Perfeito. você é XY, entendeu? Que eu tô são três considerações. E você tem o XY que está em todas as células do seu corpo. O sexo biológico, tá tudo certo, isso é bem considerado. A gente tem a preferência sexual, tá tudo certo. E realmente você tem, isso é comprovado psicologicamente isso é no contexto também biológico, uma vez que a gente é um indivíduo biopsicossocial, de que aquela pessoa não está bem naquele gênero e pronto. Só que isso, de novo, no meu ponto de vista... Isso não é norma, né? Não é norma. E tem um momento onde a gente pode entender que aquela pessoa tem uma liberdade de entender isso. Deixa eu te perguntar, eu não manjo desse assunto especificamente, mas você acha que isso pode ser... não é a norma, né? E você tem coisas bem definidas que por exemplo, a biologia, a ciência biológica, não é uma ciência social, né? Quando a gente fala de ciência social, a gente está aberto a várias formas. A biologia, ela está mais regrada a certas normas que são decididas e coisa que é daquele jeito. Assim. Você acha que quando uma pessoa tem esse tipo de disforia, isso não é necessariamente uma doença, é isso que você está me falando? Não necessariamente. Pode ser. Pode ser uma doença, mas não necessariamente é. E aí é uma questão bastante delicada, tênue, entre você conseguir entender se aquilo é uma doença ou não, visto que depende do meio, visto que depende da característica. É muito complicado a gente, como ser humano, achar que a gente é só biológico. Porque nem no irracional do animal isso não existe. Né? As relações interindividuais dos animais também não são puramente, exclusivamente biológicas. Já foi comprovado homossexualismo, por exemplo, em seres irracionais, tá certo? Então, o contexto psicológico do entendimento de gênero ou no entendimento de opção sexual, ele tem que ser muito bem entendido. Perfeito. Só não concordo com imposição. Isso. Por isso que eu falo, tudo bem. Qual é a minha crítica? Não vamos nem falar que aquele indivíduo tem que ser homem ou tem que ser mulher. Aguardemos todos os caminhos que têm que ser passados, todo o processo que a gente discutiu aqui. Você diz do né? ponto de vista social, né? Social, homem ou mulher é do ponto de vista social, não biológico. Social e biológico, você mesmo disse. E se, porque você falou, o gênero é fluido, e se quando ele tem o pico hormonal, aí ele fala, realmente o que eu tenho aqui de sensação é que eu sou homem. Ou quando ele tem o pico hormonal, às vezes ele ele tem sensação que ele é homem, não é biológico, é isso que eu quero dizer. Mas é biológico em relação... Social. É biológico em relação ao pico hormonal. Aquilo fez o efeito dele em relação ao indivíduo. Aí quando cai a taxa de hormônio dele, volta ao normal? Pode voltar. E aí se ele fez uma transição, então ele fez errado. Não dá pra saber. Não dá pra saber. Por isso que tem que ser... Por isso que eu acho que tem que ter muito cuidado quando você brinca com característica biológica. Por isso que você volta ao termo que você usou.
em gênero fluido? Ah, porque eu posso ser homem agora, depois eu posso ser mulher, depois eu posso ser homem de novo. Será que, na verdade, em algum momento não teve uma decisão que não foi acertada de uma das partes? Ou do indivíduo? Ou do próprio indivíduo? Ou de alguém que ajudou ele nesse processo? Exatamente. Por isso tem que dar tempo para ver se não pode ter sido um engano dele, né? Com relação àquele ponto de vista que ele tinha naquela época. Por isso que é errado tratar a criança. Por isso que o processo de transgenitalização é demoradíssimo. Mas estão fazendo isso com criança, cara. De Estão. 8 anos na escola, no HC, brother. Isso não dá para entender. Esse é o texto do Economist que critica esse cenário, que critica esse contexto, até porque na própria questão da autonomia, na própria questão da segurança, da situação jurídica, inclusive, do negócio, né? Mas o contexto formal da transgenitalização é demorado pra caramba. Você precisa primeiro ter um contexto psicológico, depois você precisa ter um contexto social, depois você precisa ter o contexto do começar a hormonização. O que você não atinge com 10 anos, né? Não, nunca atingiu. De e por jeito isso que nenhum. Mas o estudo é com crianças de 6. Pois é. ainda é justamente isso. Depois a gente pode até levantar aí depois esse texto do The Economist. Ele é bem legal. Cara, eu fico puto. Discute muito. Porque pra mim essa questão não é nem se é biológica, psicossocial. Pra mim isso é uma questão política, entendeu? É por isso que eu fico puto. Infelizmente. Desculpas. Não, mas, infelizmente, assim, como tudo, né? A gente tem visto, tem levado o lado político para discussão. Sim. E aí que complica, né? O tema que a gente discutiu aqui antes, a masculinidade tóxica, leva para o lado político. A questão agora da questão do gênero, leva para o lado político. Se a gente não levasse para o lado político, talvez a gente digerisse de maneira diferente. Justo. Então a gente entendesse de maneira diferente. Justo. Sabe quem não leva para o lado político? Alux. A Alux Investimentos. Nossa querida, eles levam para o lado prático da vida. E lá da prudência, né? Então, eles acreditam na prudência. Eles observam. Eles observam o mercado. E eles observaram que hoje em dia todo mundo está tentando dolarizar seus investimentos. É isso mesmo. Eu te pergunto, você sabe quanto que você tem que dolarizar seu investimento, meu amigo Camarão? A Alux vai me falar. Então, é isso que eu quero te Alux dizer. vai me falar. Você que não sabe o quanto você aí. tem que dolarizar, como que você vai fazer isso, a oportunidade é essa, meu amigo. www.alux.com que eles farão isso para vocês, como fizeram para mim, Reginho. Mudou um negocinho, botei um pouquinho mais ali para fora, porque, meu amigo, nesse país, velho, o que não tem é prudência. Esse país é o país da revolução. Esse país até o passado é incerto. E a única revolução que a Alux entrega é a revolução da riqueza. É isso aí, meu irmão. Não, que o passado é incerto é a única certeza que a gente tem. Certeza. A história só é contada pelo lado que ganha, então a gente fica sempre preocupado em entender. Né? E vamos ver quem vai ganhar hoje, então. Porque temos nosso tempo. Leozito, muito obrigado, velho. Agradeço de coração. Você manja o que é o pitch do livro? Lógico, eu acompanho vocês, eu sei, mas é sempre bom alguém explicar aí pra quem tá ouvindo, Tomás, né? você consegue explicar o que é o pitch do livro pro nosso querido Léo Seligra? Nós temos 3 livros, cada um de nós trouxe um. E na primeira parte você vai tentar adivinhar aleatoriamente quem que trouxe cada livro. Explica, fala qual que é o livro, Camara. Qual cada livro que a gente tem aí? Primeiro livro. Aristóteles, não sei se alguém conhece, Ética Nicômaco. Livro seminal de Aristóteles. Jesus. Segundo livro, Samuel Huntington, The Clash of Civilizations. Maria Santa. E o próximo livro é Theodore Dalrymple, Podres de Mimados. Jesus. Também é outro livro seminal. Seminal. Cara, tá aí, ó. Quem trouxe qual livro, meu amigo? Sabe que essa parte aqui ela é chute totalmente aleatório, não mãe tem de nada. zero. Mãe de Não, nada. quem acompanha a gente já tem uma boa ideia de um dos livros de quem é. Não, dá pra adivinhar. Quem acompanha a gente já sabe que um dos livros de quem que é. Dá pra acertar todos. Seguindo nesse raciocínio, já que eu tenho que chutar alguém, então eu vou chutar aqui o The Clash of Civilizations é do Camarão. Da escola de inglês do Camarão. Pensou bem. Então Muito bem, eu muito preciso Agora obrigatoriamente. Você vai ficar no 33 ou você vai pro 100%? 100%. Olha, aqui tá mais difícil porque assim, eu não conheço, lógico, esse Theodore Dalrymple aí, mas o título é interessante.
né? E, de novo, olha como traz o tema que a gente conversou ali, né? As consequências do sentimentalismo tóxico. Então, esse é o a livro. gente está bem dentro do contexto. Eu acho né? esse um belo livro. E aqui a gente tem Aristóteles, que é um autor muito Eu gosto mais conhecido. desse, mas esse é muito bom. Então, e como... Mas eu posso estar mentindo também. Como no contexto aqui, eu confesso a vocês que eu não ouvi o outro episódio do Tomás, e faz tempo que eu não encontro com ele, eu vou ter que chutar aqui que Aristóteles é do Magal, por causa da questão filosófica do cenário, e o Podres de Mimados é do Tomás. Cega, garote! Tá vendo? Foi igual o espermatozoide que chegou à vida. Foi igual venceu a corrida do espermatozoide. O rapaz é bom. O rapaz é bom Eu e diria ele... que você está a ponto de bala. Regis, ele vai Qual escolher... Qual bala? Tem bala na agulha. Tem bala na agulha. Aí cada um entende do jeito que quiser, né? É bom essa. Ele vai escolher o melhor livro hoje. Ele vai sair daqui com o melhor livro. Como que funciona Eu a tenho segunda certeza. parte? Como Tenho que certeza. funciona a Na segunda parte nós vamos fazer Camargo? um pitch. Nós vamos fazer uma venda do livro para você. E aí você vai escolher muito diligentemente qual livro mais lhe apraz e levará esse livro belíssimo para casa. Eu começo? Eu sou o último. Regis começa. Então tá bom. Segue tu. Então beleza, irmãozinho. É o seguinte. Quero ver se é bom mesmo. Por que eu trouxe para você Ética Nicômaco? Porque Aristóteles, ele foi além de um filósofo brilhante, ele foi tutor de Alexandre o Grande. Né? E Alexandre o Grande era um cara que ele estava sempre atrás de tudo. Ele ia para cima, ele queria conquistar o mundo. E ele fazia de uma forma prática e direta. Aristóteles, através da ética dele, mostrou para ele qual era o caminho da mediandade. E você foi um cara que falou aqui que a prudência é tua vida. E não tem nada mais prudente e inteligente do ponto de vista ético e moral do que você entender o que é a ética aristotélica. Então esse livro, ele não é precioso, eu diria que ele é o diamante da ética ocidental. E é por isso que eu trago Ética Nicômaco para você, meu amigo. Tá aqui no pitch. Muito bem. 40 segundos. Direto, rápido e fácil. Vamos lá, vou copiar você. Direto, rápido e fácil. Velho, eu vou. Bom, rapidamente. Você sabe que a gente tem uma nova regra, né? Eleito como o melhor livro de geopolítica pós-Guerra Fria. Qual que é Samuel o livro, o Huntington, chamado The Clash of Civilizations Boa. and the Remaking of World Order. Quem que escreveu? É Samuel Huntington. Boa. Então, esse cara, ele fala o seguinte. Ele fala que acabando a Guerra Fria, ele escreve o livro no final da Guerra Fria, as ideologias fascismo, nazismo, comunismo vão ser repostas por uma questão de briga de civilizações. Então ele fala, não é mais o nazismo versus o capitalismo, mas é o islamismo versus o cristianismo. É o Ocidente versus o Oriente. É, enfim, de um realismo político sem nome. O Sr. Huntington morreu em 2008, deixou um legado brilhante, e ele é a grande contraposição de outro pensador chamado Francis Fukuyama, que escreveu um livro chamado O Fim da História. Francis fala que a hegemonia liberal seria a paz perpétua, numa cópia de um outro texto do Immanuel Kant. O Huntington fala, não, começamos uma nova fase da guerra, a guerra de civilizações. Livraço. Muito bom, geopolítica muito legal. Não tem nada a ver com o assunto, mas legal. Como assim, velho? Eles estão definindo. Velho, A pergunta aqui. é, deixaram ele escolher o livro antes da cerveja ou depois da cerveja, né? Não, puta livro, eu vou te falar que bem legal. Mas não tem nada a ver com o que a gente Nada. fala. E como ética Nicômaco tem a ver com andrologia? Pois é. Porra, irmãozinho. Agora eu vou Você começar o tá meu... louco? Que a gente falou de ética... Ó, Mas tudo bem. Eu vou começar Depois a gente debate. Eu vou começar meu pitch agora, Léo. Esse debate é pra quem vem aqui e acompanha, porque no final tem mais uma hora de conversa. Meus amigos aqui, Camarão e Regis, são sensacionais, sempre perfeitos, mas hoje não foram felizes na escolha do livro. Não Começa agredindo os outros. Não Legal, combina. bacana. Não, mas não tá combina. vendendo o teu livro não, ou o nosso pitch? Não combina com o convidado. Hoje nós falamos praticamente o tempo inteiro sobre isso. Ele é podre e mimado, é isso? Podres de mimados. O que é esse Não livro? combina com o convidado, ele é podre e mimado. Eu não tenho dúvida que, pelo menos em parte, o que está aqui dentro você vai utilizar na sua prática de professor aí com seus alunos, entendeu? Ele fala
dessa consequência dessa geração ter sido muito mimada, protegida, e hoje nós estamos vendo a repercussão disso, esse sentimentalismo tóxico. Então, que fez mal? Como que a gente supervalorizar o ser humano pode trazer de consequência para nós? Que é isso que você, em parte, lida, né? Todo dia, cara. Isso é muito interessante, assunto... Esse é seu pitch? É. Acho que você tem que andar mais de elevador com a gente. Mas tá tudo bem, mas tá bom. Eu gostei, foi legal. Foi um bom pitch. Foi um livro É o pra que quem- mais combina. Não, foi um bom É justo, pitch. justo. Eu não compraria nunca, mas É o que, gostei. Foi bom, foi é bom. o que ele foi mais bom. Foi bom, que ele mais vai utilizar. Foi bom, mas Cá entre nós. ouvindo isso, 3 rolos de papel higiênico é melhor. Bom, gente, vamos lá então. Na verdade, assim... Não, fala, qual que você quer? Qual que você quer? Qual que ele quer? Eu não vou batendo direto na tecla. Porque, assim, na verdade, esse quadro de vocês aqui também ele é outra coisa fantástica, né? Eu já li alguns nomes dos que vocês falaram aqui nos outros episódios que eu ouvi para tentar ganhar esse conhecimento que vocês têm aqui, muito maior do que o meu em diversos cenários, né? Então, nesse contexto, eu já vou excluir o seu, tá, Tony? Um pouco... Leleu, Corinthians! Um pouco Tomás, porque... sua apresentação foi broxante. Não, Posso dizer, foi broxante. Esse livro, Tomás... Não. Rola um Viagra pra essa apresentação. Foi broxante. Foi broxante. Sabe por quê, Tá Tomás? bom, tá bom. Ó, coitado do Tomás, tá sofrendo bullying aqui, ó. Só por Eu causa vou melhorar do na livro. próxima. Boa, Eu vou melhorar. boa. Olha, Você ganhou outra, cara. Você tá bem. Então, Olha- eu tinha certeza que ia ganhar hoje. olha as consequências do sentimentalismo tóxico aqui acontecendo no meio da mesa. Mas é isso. Mas não é, Tomás, é porque isso aqui realmente é um tema que eu estudo. Domina. Né? Não domino, eu tento ir atrás de alguma informação, mas eu estudo. E nesse exato momento eu acho que o contexto seria de eu aprender mais alguma coisa. E dos dois livros que tem ali. Os dois livros que tem ali na frente, eles trazem contextos muito interessantes, né? E que eu acho que a gente devia trazer para a discussão, né? Discutir política, discutir filosofia, eu acho que isso devia fazer parte da nossa vida. Eu sou contra quem fala, não temos que discutir religião, não temos que discutir política. Não, temos que discutir. E fazer o contraponto. A gente discutiu aqui um tema onde o Regis tinha uma opinião, eu tenho outra opinião, e tá tudo bem. A gente vai discutir sobre esse E assunto, a gente né? se ama igual. Exatamente. E todo mundo é Corinthians e tá tudo certo. Então, eu acho que esses dois livros aqui vêm um pouco mais de encontro ao que eu preciso aprender mais, o que eu preciso entender um pouco mais. E no contexto atual que eu tô, eu vou ter que escolher o seu. Garoto! Aqui é o seguinte, não se perde com Aristóteles. Tá aqui, meu amigo. Ele é Obrigado. seu. Você fez uma excelente escolha, Não, meu amigo. Não, na boa, comparar Aristóteles com essa porcaria Huntington aqui, ó. Não, mas Isso de aqui verdade... é a clínica que é contra o cara, Tem que Huntington ouvir. lá. É por isso. A clínica Huntington. É o concorrente. Aristóteles, meu É o amigo. concorrente, né? O concorrente. Cara, ó, Não, mas de ouvindo. verdade, eu acho que quem tá lá ouvindo a gente, quem presta atenção nesses títulos aqui, eu acho que, de uma maneira geral, isso traz conhecimento. A gente perdeu isso, né? A gente teve grandes mestres que eram mestres muito mais cultos do que eu, pelo menos, sou hoje para os meus alunos. Eu tento ser um pouco mais do que ser aquele, de novo, professor de hard skill, né? Mas a gente perdeu um pouco isso. Então a gente precisa reconquistar isso. Eu acho que é um pouco do caminho para a boa vida, é a gente entender um pouco disso aqui. Então, obrigado, lerei. Mas já anotei os outros também, eu vou ler dos outros também, com certeza. Irmãozinho, obrigado você. Antes de tudo, 32ª turma, meu veterano aí na faculdade, Tomás. Calouro do Marco Antônio aqui, mas puta, um cara que sempre deu exemplo por onde passou, de raça, de fazer as coisas, de estar conectado com as pessoas que estão em volta dele. Você vê que é uma pessoa que quer o bem dos outros, que está sempre buscando algo a mais em quem está do seu lado. Você é um baita exemplo, meu amigo. Puta de um Isso aí. exemplo. Sempre Isso foi. aí. Sempre foi, eu vejo, acompanho você aí. nas redes sociais. Inclusive, depois eu quero que você deixe as suas redes aí. Mas eu tenho um baita de um prazer de poder conversar com você aqui, te trazer para poder contar a história da sua vida, aquilo que é importante para você. E não tenha a menor dúvida que durante muito e muito tempo você deu exemplo para muitas pessoas, continua dando.
se doando para o podcast, se doando para a faculdade, deixando de lado várias coisas que você poderia pensar em você, mas está pensando nos outros. Então, velho, com coração, ainda mais que você escolheu o meu livro, mas com coração que eu te falo, velho, muito, 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 muito obrigado, Leozinho. Isso é sensacional, velho. Isso aí, Leozinho. Deixa as redes Obrigado, pra velho. gente. E seu comentário final, por favor. Não, eu acho que só esse cenário de questão de redes, né? Então, se procurar lá o nosso nome, sempre acha, né? Eu costumo brincar que você tem que fazer no mínimo um teste de experiência, de botar o seu nome no Google e ver o que aparece, né? Pode aparecer alguma coisa que você não queria que aparecesse, então é melhor você melhorar a sua imagem ali. Xvideos. Xvideos e tudo mais. Eu tô em todas as redes sociais possíveis e imagináveis, então se botar meu nome consegue achar. Eu só não tô no Tinder porque senão a Pri me mata, né? Então... Um beijo pra Pri, cara. Baita jogador de basquete. Exato. Queria falar isso também. Mas assim, o principal talvez seja o Instagram, que é @urologia e andrologia. E mais uma vez, eu acho que eu parabenizo de novo a todos vocês, né, que estão aqui, inclusive o pessoal do background aí, que está aí trazendo a cerveja pra gente, né? Obrigado aí. Brunão, modelito. E de verdade, esse projeto ele tem que cada vez mais ser apoiado. Então, de novo, apoia-se, sininho. Até por entender um pouco de rede social, gente, quando a gente insiste em curte, em compartilha, é porque isso faz girar muito, né? A tal da inteligência artificial que está aparecendo hoje, isso faz girar muito. Isso traz... Se você gosta, e você curtir, isso quer dizer que vai aparecer para mais alguém. Então, continue curtindo, continue compartilhando. E parabéns de novo pelo projeto. Obrigado por estar aqui entre amigos, né? A gente já teve conversas parecidas com isso em corredores, em hospitais, mesmo quando a gente ainda era um pouco mais novo, não tão racional, né? Um pouquinho mais emocional. Mas, mais uma vez, é um prazer, como eu disse, uma honra sentar aqui no mesmo lugar onde sentaram pessoas que eu admiro, que eu também considero como pessoas que eu uso como modelo para a vida, né? Não só os nossos amigos de faculdade, mas os exemplos outros que passaram por aqui. Então, mais uma vez, obrigado mesmo por ter me convidado aqui. É uma honra. Não tenha dúvida que você também é modelo para muita gente, assim como o Tomás. Tomi, muito obrigado, meu amigo. Obrigado pela presença novamente. Obrigado a vocês. Que você está no nosso coração, você é o nosso isso aí. quarto elemento aí. Ventrículo esquerdo. E a gente te agradece por ter doado o seu tempo para participar aí. Imagina, prazer. Bem, Bruninho, modelito, obrigado, meu irmão. Guilherme aqui de Itaquest, é nóis, vai Corinthians. Pessoal, até a próxima. Abraço, PV. Valeu! PV, seu arrombado. Até a próxima, tchau!